E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui mais uma aula de um vídeo que vai para a nossa playlist de videoaulas de transferência de calor por convecção. Essa aula agora a gente começa a falar sobre jatos colidentes e olha, é o finalzinho do tópico dessa parte de convecção externa, tá? Jatos colidentes, depois tem leitos recheados e acabou, aí seriam exercícios. Eu recomendo que vocês vão lá na playlist de exercícios resolvidos e vejam os exercícios resolvidos para acompanhar e façam também para entender como é que são feitas as coisas aí, tá? Bom, eu acho, sinceramente, é uma péssima maneira de eu começar esse vídeo, mas para mim essa é a parte em que transferência de calor começa a ficar chato. Eu acho muito chato, porque basicamente você explica e aí você tem um monte de correlação. Você tem que buscar lá, para esse caso, eu uso tal correlação, para outro caso, eu uso tal correlação. A física meio que se perde, né? Fica uma coisa meio assim, eu tenho que ir numa tabela ali, pegar os dados e usar uma correlação para aquilo. Eu acho que é por isso que na época que eu estava na graduação, eu não gostava muito de transferência de calor, né? Eu achava um negócio meio assim, pô, tem que ficar buscando fórmulazinha no livro. Mas é isso mesmo que tem que fazer. Mas a física de jatos colidentes, ou para que os jatos colidentes são utilizados, é muito útil em aplicações reais no mundo de hoje, né? Você quer, por exemplo, bom, vou passar isso aqui para vocês, por exemplo. Vamos pensar na troca de calor que você faz. Vamos supor que você tem um certo dispositivo aqui, uma placa. Essa placa é representada por essa faixa preta que está aqui embaixo. Vamos supor que ela está aquecida. Você acabou de tirar ela de um processo, está muito quente. E você quer resfriar ela, você vai botar um soprador em cima dela. É isso aí que esse jato está fazendo. Ele está soprando um fluido com uma certa temperatura mais baixa do que a temperatura que tem a placa, e ele vai fazer essa troca de calor por um jato soprando de cara com esse negócio, entendeu? Ou pode aquecer também, né? Um jato soprando ou aquecendo, soprando, resfriando ou aquecendo uma placa. O que acontece com um jato, né? Um jato, para quem se lembrar lá da aula a aula de mecânica dos fluidos, você tem sempre um bocal do jato aqui. Ele pode ter uma certa forma, às vezes normalmente a forma dele ou por razões práticas, né, de produção, ou ele é circular, ou às vezes ele é retangular, mas é difícil ter uma outra forma. Às vezes aparece algum jato maluco por aí, mas normalmente é isso aqui, ó, um jato circular com diâmetro D ou retangular com um comprimento W aí característico, tá? Que a gente está caracterizando como width, né, seria a espessura desse bocal. E esse bocal aqui vai soprar o ar, né? E a saída de um jato, para quem também se lembrar das aulas de mecânica dos fluidos, o ar quando sai de um jato, ele tem sempre um core potencial, né? Ele sai daqui, dessa região, ele vai estar com velocidade. Essa velocidade estou chamando de velocidade de saída, ele vai ter uma temperatura de saída, ele vai ter uma concentração de saída se for um fluido com material diferente, né, do que está sendo ao redor dele ali. Ele vai uma substância diferente, né, do que está ao redor dela. O que vai acontecer? Ele vai sair com uma velocidade aqui que é potencial. Hoje a gente chama isso aqui de núcleo potencial, na verdade. É uma região central ao jato, que à medida que esse jato vai passando, isso aqui não é parede não, tá? Essas partes azuis aqui que eu desenhei, isso aqui não é parede não. É como se fosse o limite do jato, assim. Eu soprei o jato, é o limite de onde o jato está passando. O jato passa e desce dessa forma. Ele desce assim como eu acho que talvez até no livro do Van Dyke, quer ver? Van Dyke, eu sei se ele tem jatos lá, não. Eu não lembro se ele tem jatos, tá vendo? É Free Surface Flow. Não é isso aqui não. Natural convecção natural, legal, subsonic, choques. Ele não tem jatos. Mas um jato, gente, ele é assim. Você pega um jato d'água, por exemplo. Você joga um jato d'água, você vê que ele vai meio que já abre assim um pouquinho, né? Às vezes é mais... Mas vamos supor que isso aqui é tudo ar. Para o ar fica até mais fácil a gente entender. Quando esse jato sai com a velocidade, se o ar todo ao redor dele estiver parado, o que vai acontecer? O ar está parado e esse jato sai com uma certa velocidade, ele começa a trocar quantidade de movimento com os seus arredores. E esse jato começa também por efeitos de viscosidade, né? Porque passa o fluido com uma certa velocidade e ao redor dele está tudo parado, como se estivesse do lado de uma parede, né? Por efeitos de viscosidade, esse fluido vai começar a puxar um pouco dessa região de fluido que não tem nenhuma quantidade de movimento para dentro da região que tem grande quantidade de movimento, que é o núcleo do jato. E conforme isso aí vai acontecendo, esse jato vai se expandindo, né? Vai ficando maior, assim, vai se expandindo numa média, tá? A média desse jato vai se expandindo porque ele começa a se misturar com seus arredores. E então, por efeitos de viscosidade, esse jato vai começando a ficar com esse formato aqui, ó. Ele sai aqui em cima, né? Nessa linha aqui de cima, ó. Deixa eu botar isso aqui, quer ver? Eu vou botar uma linha aqui, ó. Nessa linha aqui em cima,
todo mundo tem a velocidade, velocidade de saída, o E, tem essa temperatura de saída, tem essa concentração de saída. Chegou nessa região aqui embaixo, ó, já começa a ficar assim, ó, por efeito de viscosidade ele começa a interagir com a vizinhança, aí chega nessa região aqui, ó, ele ainda mantém aquela influência, porque nesse núcleo potencial, deixa eu desenhar assim, nesse núcleo potencial ainda não foram sentidos nenhum dos efeitos viscosos. Então ele chega até essa região aqui, ó, praticamente sem sentir efeito de nada de viscosidade. Aí depois ele volta a ter fora desse núcleo potencial a influência da viscosidade externa, né, de contato com o fluido externo que está parado, etc. Ou seja, o perfil de velocidade fica daquela forma ali, tá vendo? Ele tem um núcleo potencial no meio que não sentiu efeito de viscosidade e o resto fica com efeito de viscosidade. Conforme você vai chegando assim, diminuindo o valor de Z, aqui ó, tá vendo esse Z aqui, ó, vai chegando cada vez mais perto da placa, esse jato tem uma distância maior do bocal, maior o efeito de viscosidade vai entrando cada vez mais dentro do jato, até que você forma um perfil aqui, ó, esse perfil que a gente conhece bem, né? um perfil de escoamento de jato. Apesar de eu ter desenhado ele meio errado, isso aqui normalmente é simétrico, tá? É um perfil, assim, aquele perfil meio, parece uma gaussiana, mas não é, do perfil de velocidade de um jato. Só que ele vai descendo aqui, desce com toda a velocidade, ele chega aqui embaixo, pá, aí bate nessa região aqui, ó. O que acontece? Esse jato agora vai se expandir para os lados, né? vai fazer ele vai começar a abrir para os lados, né? Ou ele vai radialmente, né, na direção R, ou ele vai, se ele for um jato assim, dependendo da condição, ele vai na direção X, né, tanto X positivo quanto X negativo. Ele se espalha. E o que acontece quando ele se espalha? Pensa num jato que está assim sobre ele atinge essa placa preta e ele vai se espalhar radialmente. Esse jato, o que acontece, né? Ele vai começar, ele vai expandir, assim, o seu fluido vai expandir. Pensa a área de frente, né? A área frontal desse jato começa a se expandir cada vez mais. Só que a área vai se expandindo e ele não tem mais fluido para entrar ali, ele não vai aumentar a velocidade. Como o fluido é incompressível, o que acontece? Na verdade, ele começa a desacelerar. Esse jato aqui, ó, ao invés dele, ele vem aqui com muita energia, né, muita energia cinética, ele passa aqui para os lados e na verdade ele desacelera. Ele vai desacelerando, porque por causa dos efeitos de parede que tem aqui também, né? A parede pela viscosidade vai freando esse fluido, também o fluido externo que está parado vai freando esse fluido, ou seja, o perfil de velocidade aqui fica mais ou menos com essa cara, sabe? Não é um perfil de cara de jato, também não é um perfil de Poiseuille que a gente conhece de escoamentos tubulares, não, ele tem uma outra cara, mas realmente ele é freado, apesar das minhas setas estarem bem grandes aqui, esse fluido vai sendo freado cada vez mais que ele vai se afastando. Porque também você não consegue, né, por continuidade, fazer com que ele continue tendo uma área ali cada vez, cobrindo uma área cada vez maior, né, que ele começa, vai se expandindo, e também ter uma velocidade muito grande. Você vai, de alguma forma, vai acabar diminuindo a velocidade. Então, a velocidade dele decai. E é assim que fica isso daqui, ou seja, um negócio extremamente complexo, tá? Que você tem vários tipos de mecanismos de fluidos tomando conta disso aí. E além do que está mostrado aqui, você pode ter, sei lá, estou mostrando aqui um bocal. É muito comum que você pegue esse bocal aqui, ó, e fale assim, esse bocal aqui é legal, mas eu vou fazer mais um. Eu vou botar assim, ó, botar o meu bocal agora, vou botar uma série, vou botar outro bocal aqui, ó, do lado dele, assim. Aí você vai ter o que nessa região aqui? Você tem, sei lá, um jato aqui também que vai estar jogando o fluido. Aí você tem fluido vindo de cá, da parte esquerda aí do vídeo, fluido vindo da parte direita, e as coisas se misturando, uma mistura maluca. Como que você vai estudar isso aí a partir só das equações? É difícil, né, de pensar em estudar isso aqui a partir só das equações de Navier-Stokes. Isso aí tem que ser feito através de vários experimentos. E foram feitos vários experimentos para se entender qual que era o melhor tipo, melhores configurações você pode ter de troca de calor, também troca de massa, tá? Isso aí também tem aplicação, por exemplo, eu estava vendo para resfriar, para uma técnica, cara, deixa eu ver aqui, eu vou ver se eu acho que estava lá para baixo, tem um dos exercícios que eu estava para resolver, eu vi lá que envolve aplicação criogênica em células cancerígenas, é transferência de massa usando jatos colidentes, é a mesma coisa, tá? A mesma aplicação, você pode modelar dessa forma. Então, dentro de certas condições, você pode usar esses modelos aí para resolver outros tipos de problema também. O que é um parâmetro de projeto de um jato colidente que é usado para resfriar uma placa? O H, que é a distância do bocal até a placa que você quer utilizar.
o D, que é o diâmetro do seu jato, ou o W, né, que é a espessura do seu jato se ele for retangular, e o S, que seria o espaçamento se tiver vários bocais, o espaçamento entre os bocais. Isso normalmente é feito da mesma forma como é feito lá para os feixes tubulares. Tem um espaçamento transversal, longitudinal, você pode botar eles alinhados, alternados, etc. Você pode fazer da maneira como você quiser. Tem que ser estudado, cada um da sua maneira, para ver qual é a melhor forma. Tem um parâmetro que é importante nesse negócio todo, né, que é o diâmetro hidráulico, que é isso aqui. A gente se lembra lá de mecânica dos fluidos, né, o diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes a área dividido pelo perímetro. E a gente deve se perguntar assim, será que tem um diâmetro hidráulico ótimo? Ele tem sim, esse diâmetro hidráulico ótimo é esse aqui, ó, é igual a 0,2 vezes H, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que a minha altura ela tem que ser 5 vezes o diâmetro ótimo. Por que isso? É porque normalmente, tá? Isso aqui, apesar do meu desenho não deixar isso claro, quando você tem isso daqui, ó, é justamente o comprimento do núcleo potencial. H sobre D, ou seja, a sua altura dividido pela distância, igual a 5. O que é isso? A sua altura é igual a 5 vezes o diâmetro do seu tubo, ou 5 vezes o W, que seria a espessura do seu tubo retangular. Se a sua altura é 5 vezes isso vai significar que o seu núcleo potencial ele vai chegar ao fim, não aqui em cima, igual eu estou mostrando nesse desenho, vai chegar aqui, ó, justamente no final, na hora que ele encostar na placa que você está querendo aquecer, encostar nessa parte preta, que a gente está querendo aqui aquecer ou resfriar. Tá? E isso aí é uma vantagem. Por quê? Porque o núcleo potencial, por ele estar naquela velocidade, nessa velocidade, eu vou explicar qual que é a grande vantagem dele daqui a pouco. Tá? Isso aqui realmente é um desenvolvimento ótimo que você tem, porque você consegue realmente a maior velocidade aqui a maior velocidade de centro, né, do seu jato também vai ser atingida nesse ponto. Você consegue, eu acho que também diminui um pouco oscilações, sabe? Você acaba tendo uma variação de velocidade aqui do escoamento potencial. Se ele encosta na placa aqui de baixo, também começa a ter umas oscilações da transferência de calor ao longo de R. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco também. Enfim, se você quiser resolver problemas de jatos colidentes, meu problema ela está falando, tem um soprador que está soprando em cima de uma placa, eu quero saber se o soprador sopra na direção da placa, eu vou ter que modelar isso é um jato colidente, então é usado para resfriamento. Como que eu vou fazer isso? Você tem que ir lá no livro e buscar. Se você está usando um bocal circular, é a equação 7.71. Se você está usando uma série de bocais circulares, são vários bocais circulares, 7.73. Tem uma série de bocais retangulares, 7.75. A série de bocais, vocês têm um bocal retangular só, né? 7.75 e série de bocais retangulares é 7.77. Tem essas faixas de aplicabilidade de cada um deles aqui, ó, e a forma como você determina isso aí, tá vendo? Olha só, para os bocais circulares você tem uma faixa de aplicabilidade de um H sobre D. Você pode ter um H sobre D igual a 2, ou seja, a minha altura aqui, ó, ela é só 2 vezes o diâmetro, ou seja, o meu jato, o meu corpo, o núcleo potencial, ele vai encostar na minha placa, na placa que eu estou querendo aquecer, nessa parte de baixo aí onde o Z é igual a 0, ele vai encostar nela. E ainda assim eu posso usar uma equação única para eles, desde que eu esteja com o número de Reynolds definido nessa faixa aqui, ó. Nesse caso é de 2000, então eu vou dar um zoom aqui para a gente ver, é de 2000 até 400.000. Olha, posso também utilizar uma série de bocais circulares para fazer os feixes colidentes. Tenho novamente aqui, ó, a definição de qual tem que ser o meu H sobre D, pode ser 2 até 12, né? Tem um H, você tem uma altura muito grande, a altura é 12 vezes o diâmetro, né? Tem uma outra faixa de números de Reynolds e a definição do número de Reynolds é sempre essa aqui, ó. Reynolds é igual à velocidade de saída do bocal, aquela potencial lá no núcleo potencial, vezes o diâmetro hidráulico, tá, que nesse caso é o diâmetro mesmo, por bocal circular, dividido pela viscosidade cinemática. Se eu estiver utilizando um bocal retangular, é praticamente a mesma coisa, mas o meu diâmetro hidráulico é isso aqui, ó. É 2 vezes essa espessura que eu tenho ali por onde está passando o meu jato, tá, o W. Então, e eu tenho outras faixas, obviamente, né? Outras faixas aqui de Reynolds que eu posso atuar, outras faixas de Reynolds que eu atuo quando é uma série de bocais retangulares. Olha que legal, você pode usar uma mesma equação para chegar até uma altura de até 80 vezes o tamanho da sua espessura. É bem legal isso, né? Você pode utilizar essas equações então para estudo aí. Eu vou mostrar essas equações para vocês verem, tá no livro, né? Tá aqui, ó, no livro do Incropera, eu tô lá no capítulo 7, aqui é 7. Passar por um exercício resolvido, recomendo que vocês dêem uma olhada neles também. Tá aqui o mesmo desenhozinho que eu fiz, tá vendo? Não tem nenhuma dificuldade nele. Tá aqui, ó, olha só, uma série de
de feixes retangulares sendo usados para resfriar uma certa placa aqui, ó. Você tem a espessura desses feixes está determinada que é esse W, né? Você tem o espaçamento entre os feixes, tem um H, tem esse comprimento aqui onde os feixes estão atuando. Então, tem um monte de coisas, tem vários formatos aí para esses tubos circulares, podem estar alinhados, eles podem estar alternados. Isso aí também afeta algumas coisas, né? Nesse caso, a troca de calor, tá vendo? Ela não tem a troca de calor, o fluxo de calor que a gente calcula é justamente a lei do resfriamento de Newton. Então não precisa se preocupar com aquele negócio de média logarítmica, não, porque realmente nesse caso né? Você tem uma temperatura na entrada e a temperatura da placa. O resto ali não te interessa muito, né? Você vai ter essa troca de calor. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Vou voltar nesse gráfico aqui daqui a pouco e eu vou querer explicar isso aqui para vocês. Olha só, olha a equação que a gente tem. Você tem bocais circulares, round nozzles. Olha aqui o número que a gente tem de Nusselt que a gente vai calcular. Ele é uma equação complexa, né? A gente tem esse G, que é uma função aqui, que depende desse AR. E AR é o que? AR é uma área, o que é? Recomenda essa correlação para um simulador, sabendo que o AR é igual a D ao quadrado sobre 4R ao quadrado. É um fator. Esse AR está aqui, então a gente consegue calcular esse AR. A gente tem o Prandtl, né, a partir de determinações, tanto a temperatura de superfície, a temperatura de entrada, tira ali uma temperatura de filme e você calcula qual que é essa temperatura de filme. Você vai, a partir dela você vai calcular aí todas as suas propriedades que você precisa. Ou seja, isso aqui é determinável. Esse 2 vezes o Reynolds também, a gente sabe o número de Reynolds, como é que tem que calcular, então é fácil de determinar. Tudo aqui é fácil de determinar, você pode encontrar o número de Nusselt, encontrou o número de Nusselt, encontrou qual que é o coeficiente convectivo, H barra, que você precisa, e aí é só colocar nessas fórmulas aqui, ó, e resolver o resto da questão. Beleza? Aí você consegue encontrar o seu H barra e acabou o seu problema. Se você tiver uma série de tubos circulares, é a mesma coisa. Você tem novamente aqui, ó, o seu AR só vai mudar, dependendo de como for. Se tiver um alinhamento, se o seu arranjo de tubos circulares for alinhado, você usa esse aqui, ó, essa fórmula aqui, para a primeira fórmula do AR. Se for alternado, você vai usar essa segunda fórmula aqui, com π ao quadrado, dividido por 2. E olha só, você precisa novamente calcular essa função K, que depende só de AR, de H sobre D. Tem que calcular a função G, que já foi determinada também. E você precisa do número de Reynolds, calcula o Nusselt, acabou. Você tem novamente o seu coeficiente convectivo. Só precisa saber qual que é a fórmula que você vai usar, entender quais são as características geométricas do seu problema. Depois a gente pode até debater isso aí em exercício, vou botar uns exercícios que falam sobre isso também. Então, aqui as limitações de aplicação que você tem. Slot nozzles são os bocais que são retangulares. Se for só um bocal retangular, olha só, você vai precisar calcular esse M aqui em cima, você vai precisar, a H sobre W você tem, esse AR também, eu acho que ele é, o AR aqui, ó, já está falando aqui em cima, AR é igual a essa espessura dividido por 2x, e eu acho que esse X, cara, ele está mostrado aqui, ó. Eu vou ver. O X está mostrado. Deixa eu ver aqui. X, olha o W, a R é igual a W sobre 2x. É porque ele está passando nesse tubo. Tá, acho que dá para pegar isso aí. Eu vou ver se eu pego isso no exercício depois pra gente ver exatamente como é que é esse AR aqui que você tem que calcular. Se você tiver esse AR é 2 sobre x. O x deve ser o outro comprimento dele, né? Você tem uma espessura de W, o outro comprimento, né, do retangular vai ser o X. E aí que você consegue calcular todo o resto, né, que você precisa para ele, tá vendo? Todos os valores são necessários. Quando você tem um conjunto, um arranjo de bocais retangulares, olha só, esse AR já é determinado, é o W dividido pela distância, o espaçamento entre os bocais. Você também consegue calcular esse R0, é só uma função que é dada aí no meio do negócio, tá vendo? Uma funçãozinha que é dada aqui, depende só de H e de W, enfim, não tem nenhuma dificuldade. Só a dificuldade, na verdade, é você conseguir colocar isso tudo numa calculadora e resolver, né? Porque realmente é só buscar qualquer função e resolver o problema. Um comentário final, tá? Que eu ia falar, quando a gente tem isso aqui, ó, essa cara aqui de um jato colidente, a gente fica se perguntando como é que seria a distribuição do número de Nusselt local ao longo de R, né? Porque ele vai variar. É óbvio que as condições do meu escoamento vão variar, então a cara do minha troca de calor ao longo de R ou de X, ela vai variar também. Isso aqui tem uma condição, tá? Se você tiver uma altura maior do que 5 vezes o diâmetro, que é esse caso aqui, ó, ou seja, o seu core potencial não atinge
a placa, não atinge a superfície que você está querendo resfriar ou aquecer. Ele não, o núcleo potencial ele se desfaz e vira tudo ali com aquela característica, ou seja, fica mais parecido com esse jato que eu desenhei aqui. Ó, o núcleo potencial ele chega ao fim antes de atingir esse ponto onde o Z é igual a zero. Se isso aí acontece, o que vai acontecer? A sua distribuição é um pouco mais suave, a distribuição do número de Nusselt. Ela vai decair, obviamente, igual decai com qualquer convecção externa de placa que a gente conhece. Ao longo de R, ela sempre vai decair. Ela vai decair tranquilamente ao longo de R. É isso aí. A gente vai ser mais suave essa distribuição. Mas se você faz com que a sua altura seja menor do que 5 vezes o diâmetro, o que vai acontecer? O seu núcleo potencial, a sua placa, agora, ela vai estar aqui, ó. A sua placa, ao invés de ela estar aqui embaixo onde está desenhado, ela vai estar aqui em cima, ó. E a sua placa estando aqui, o que vai acontecer? O seu núcleo potencial vai atingir a placa. Ou seja, você não permite que ele se desenvolva completamente, chegar ao fim antes de atingir a placa. O que acontece nesse caso? Vai acontecer uma desaceleração do escoamento, porque o seu escoamento está sendo acelerado aqui, ó. Ele tá descendo com uma grande quantidade de energia cinética. Pensa nas partículas. As partículas de fluido estão vindo com uma grande quantidade de movimento descendo aqui nesse núcleo potencial. E o que vai acontecer nessa região? Elas vão atingir esse centro aqui e elas vão ser desaceleradas. As partículas, o seu fluido ele é desacelerado para ir para essas laterais aqui, onde ele vai encontrar esses efeitos de viscosidade da parede. Ele vai encontrar também esse fluido aqui externo que está parado. Já tinha encontrado ele, mas agora ele vai perder ainda mais vai continuar perdendo, né, essa quantidade de movimento aí, trocando quantidade de movimento com esse fluido parado que está externo a ele. Ou seja, esse fluido aqui que vem desse corpo potencial, que não tinha visto nada de viscosidade ainda, ele vai sofrer uma desaceleração forte. E essa desaceleração forte, é engraçado isso, tá? A gente sempre acha assim que... Eu tinha essa ideia quando eu era mais novo, né? Desacelerar coisas, vou desacelerar, minha vida está muito agitada, vou desacelerar um pouquinho, quer dizer que você vai estabilizar um pouco a sua vida. Ótimo, né? Mas no caso de mecânica dos fluidos é o contrário. Desacelerar destabiliza o fluido. Se você pega um fluido, por exemplo, pensa no escoamento sobre um cilindro, né? A gente falou sobre isso aqui ao longo da disciplina de mecânica dos fluidos. Eu falo sobre isso e falo isso aqui também quando a gente fala sobre cilindros. É o que a gente fala quando o fluido está passando sobre um cilindro, ó, o fluido está passando aqui, está vindo, vai passar sobre um cilindro. O que vai acontecer? Nessa parte onde ele acaba de chegar no ponto de estagnação e vai subir a superfície do cilindro, ele está sendo acelerado. A aceleração ela estabiliza o fluido. E depois que ele passa aqui do topo aqui do cilindro e vai para a parte mais ajusante, né, onde ele vai se separar e tal, vai seguir na esteira, nessa parte o escoamento está sendo desacelerado, porque você está indo para uma região onde a pressão é maior, aí você tem um gradiente de pressão adverso, isso indica que o seu escoamento está sendo desacelerado, e é justamente nessa região que você vê a formação de turbulência. Desacelerar um escoamento faz com que ele se desestabilize, tá? Inclusive, então assim, quando você desestabiliza o escoamento, o que vai acontecer? Vai gerar um monte de vórtices, vai fazer com que tenha mais mistura, mais trocas, né? vai aumentar a troca de calor. Então você desacelerando essa região aqui, ó, onde vai ocorrer uma forte desaceleração do escoamento, ela vai gerar, pode ser que ela promova mais turbulência, e promovendo mais turbulência, o que ela vai fazer? Ela vai gerar um pico de número de Nusselt local, que é isso aqui, ela vai descendo, mas por causa desse efeito de desaceleração, ele dá um pico aqui, porque gera muita... na verdade acredita-se que seja isso, né? Assim, que nessa região você tem uma geração de turbulência por desaceleração rápida do escoamento e gera esse pico. Esse pico, dependendo das condições, ele pode ser maior do que o valor inicial que a gente tinha aqui, ó, em R igual a zero. Às vezes ele pode ser até maior. Então você pode conseguir trocas de calor maiores se você joga esse soprador para soprar mais próximo da placa, tá? Porque você consegue fazer com que o seu número de Nusselt te dê um pico nessa região. Isso aí obviamente vai melhorar a troca de calor, né? Numa certa região vai jogar a troca de calor média toda lá para cima também. É o que se espera que vai acontecer. Então tem essas condições aí dos jatos colidentes que a gente precisava falar. O que mais que tem para falar? Era isso, né? Eu falei dessa condição de que a desaceleração de um escoamento ela desestabiliza o escoamento. Eu lembro que tinha um amigo meu que trabalhou com isso, né, no doutorado. Ele era pós-doc já, na verdade. Ele veio fazer o pós-doc, ele trabalhou justamente com isso. Ele queria entender como que uma desaceleração desestabilizava o escoamento, né? E
E é engraçado que depois a gente vê, né, tem muitos trabalhos de livros antigos que falam sobre isso, assim, sobre como você pode, inclusive, pegar um escoamento que é turbulento. Imagina um escoamento que vem numa placa, está turbulento, totalmente turbulento, e você de repente acelera esse escoamento, e o efeito de você acelerar esse escoamento faz com que ele se estabilize, com que ele relaminarize. Olha que maluquice. Você quer que o escoamento já estava turbulento, você acelera esse escoamento, ele se torna laminar novamente. É justamente, ou seja, a aceleração estabiliza o escoamento, a desaceleração desestabiliza o escoamento. Desestabilizar gerando, né, mais flutuações instáveis, né, gerando mais vorticidade, gerando mais turbulência, com probabilidade pelo menos de gerar isso, beleza? Então fica aí essa aula para vocês, espero que tenham gostado. Na próxima é sobre leitos recheados, a gente vai falar o que é isso aqui.